aqueles que sabem a verdade que é verdade e o falso que é o falso, eles atingem o objetivo supremo, pois eles buscam os desejos direitos e as visões corretas. Vimos da última vez que não é suficiente ser capaz de distinguir o que é certo do que é errado. À primeira vista, isso parece ser o ponto mais difícil. É bastante óbvio que se todos tiverem que descobrir por si mesmo, seria um trabalho muito longo. Mas você pode passar toda a sua vida passando por inúmeras experiências que pouco a pouco vão iluminá-lo quanto ao que é certo e o que não é. Portanto, é mais fácil confiar em alguém que fez este trabalho antes de você e a quem você pode simplesmente perguntar: isto é verdade? Isto é falso? Evidentemente que isso oferece uma grande vantagem, mas, infelizmente, nem sempre é suficiente. Pois se você tem o desejo que as coisas devem ser de uma determinada forma e do jeito que você prefere, que deve estar certa, então você não está sempre pronto para ouvir o bom conselho. A última frase, pois eles buscam desejos direitos, que parece ser um lugar comum, é talvez a parte mais difícil do problema. Neste livro, neste ensinamento, há frases curtas que parecem tão simples. Se você ler sem reflexão suficiente, você dirá a si mesmo: mas é evidente, você reconhece como verdade o que é verdade e como falso o que é falso. O que isso significa então? Mas, em primeiro lugar, não é tão fácil distinguir o que é verdade do que não é. Então, reconhecer, ou seja, admitir que uma certa coisa é verdade e, acima de tudo, é mais difícil ainda, talvez, reconhecer que certa coisa é falsa. Em verdade, em ordem de discernir exatamente o que é falso, requer tamanha sinceridade na aspiração, tamanha resolução na vontade de ser verdade, que até mesmo a pequena frase conhecer a verdade que é verdade e o falso que é falso significa uma realmente considerável realização. E a conclusão, eles atingem o objetivo supremo, é uma grandiosa promessa. Há ensinamentos que dizem que não se deve ter desejo de forma nenhuma. Eles são aqueles que almejam a completa retirada da vida para que se adentre a imobilidade do espírito, a abstenção de toda atividade, todo movimento, toda forma, toda realidade externa. Para alcançar isso, não se deve ter nenhum desejo. Significa dizer que se deve deixar para trás completamente todo desejo por progresso. Progresso em si torna-se algo irreal e externo. Mas, na nossa concepção de yoga, você deve continuar com a ideia de progresso. E se você admitir que todo mundo segue uma progressão,
Então, você tem que fazer isso para mudar o objetivo do desejo. Ao invés de voltá-lo para coisas externas, artificiais, superficiais e egoístas, você deve uni-lo como uma força de realização a uma aspiração direcionada à verdade. Essas poucas palavras, eles buscam os direitos desejos, são a prova que o ensinamento de Buda, em sua essência, não se afastou da realização na Terra, mas apenas de uma falsa concepção de mundo e de atividade como são carregadas no mundo. Assim, quando ele ensina que alguém deve escapar da vida, isso não é para escapar da vida, que pode ser a expressão da verdade, mas de uma vida ilusória, que é uma vida ordinária no mundo. Sri Aurobindo nos diz que para atingir a verdade e para ter o poder de realização da verdade, você deve se juntar a uma consciência espiritual para uma conscientização mental progressiva. E estas poucas palavras certamente provam que esta era a concepção original do ensinamento budista.